Sempre Bonita de volta para todos vocês e hoje, como eu já falei, um dia muito feliz, estamos completando um ano de Sempre Bonita e eu estou aqui com os nossos apoiadores, nossos patrocinadores hoje de uma maneira especial abordando Sempre Bonita para você. Hoje a gente vai falar de saúde bucal também, vamos falar de algo tão importante que a gente precisa, que é cuidar, da nossa saúde bucal dia a dia. E a gente vai conversar agora sobre um assunto que muitas pessoas necessitam fazendo, que seriam os enxertos ósseos. É algo que é importante a gente saber como funciona, se é necessário, e quem vai falar sobre os enxertos ósseos aqui pra gente é o Dr. Davi Golim Neto, especialista em plantodontia, mestre em odontologia clínica, com capacitação em bichectomia, botox, preenchimento facial, da clínica Odonto Estúdio, no quadro Momento Odonto Estúdio, seu sorriso saudável, que começa agora. Aí, já estou aqui, deu tempo de vir correndinho, sentar falar com você. Doutor, tudo bem? Você é muito ágil. Sou ágil, né? Tudo ótimo. Seja bem-vindo, doutor. Muito obrigado. Gostaria de aproveitar a oportunidade de te dar os parabéns pelo aniversário do programa. A nós todos. Eu Com acho certeza. que não só a mim, mas a todos os nossos entrevistados, a todos vocês que confiam, acreditam e principalmente aquele que está ali assistindo agora o nosso programa, né, doutor? Que sem ele a gente não estaria um ano Sem aqui, dúvida, né? essa festa é deles também. Também. Doutor, para que servem os enxertos ósseos? Então, Carol, o enxerto ósseo é uma medida que nós temos para aquelas pessoas que pretendem fazer implantes dentários ou até mesmo tem algum defeito estético e deseja melhorar essa condição do sorriso para ter um sorriso mais bonito. E a gente faz um enxerto ósseo para poder fazer um reparo ou uma preparação para nós podermos realizar a cirurgia de implantes dentários. Entendi. Quais são os tipos que existem dos enxertos ósseos? Então, o enxerto ósseo é uma técnica utilizada há muito tempo atrás. Existem fósseis que datam de 1000 anos antes de Cristo, na qual a gente tem uma situação que foi colocado uma concha dentro de um alvéolo de um dente, na tentativa de fazer um reparo estético para essa pessoa. Então, essa é uma técnica há muito tempo utilizada. É óbvio que com o tempo ela foi evoluindo. E hoje nós temos a situação onde nós temos 3 tipos básicos de enxerto ósseo. Esses tipos são o osso autógeno, aquele tipo de osso onde nós retiramos do próprio paciente um bloco de osso e fazemos o reparo. Existe o osso autólogo, na qual ele não é do próprio paciente, esse osso é homólogo, ele vem de banco de ossos. Então existe uma situação onde tem banco de córnea, banco de pele, banco de sangue, também existe um banco de ossos. Então a gente faz a utilização desse banco para fazer um reparo e também existem os materiais chamados de xenófilos. Esses materiais eles são provenientes de outras espécies. Então, existem osso bovino, que ele passa por um tratamento prévio e é particulado, então a gente também consegue fazer a utilização desse tipo de osso. Entendi. A gente tem já a primeira imagem que eu gostaria que os meninos colocassem aí pra gente dar uma olhada e tentar entender um pouquinho mais de tudo isso que o doutor está falando. Quais são as vantagens e desvantagens de cada um desses tipos que você falou que existem? Então, nessa situação da imagem, nós temos uma situação na qual um paciente ele teve a perda de um dente. Sempre quando a gente faz alguma extração ou acidentalmente essa pessoa vem a bater esse dente, a fraturar o osso, fica um defeito ósseo na região. Então, aquela imagem que estava mostrando é um osso em bloco. Então, para ilustrar o caso, a gente faz retiramos esse osso, por exemplo, do mento ou do ramo da mandíbula, um bloco, e nós fazemos essa fixação através de parafusos dessa região. Olha só, e dói, doutor, fazer, porque às vezes as pessoas têm medo, de fazer, fala enxerto o osso, nossa, é algo... A pessoa imagina, eu, por exemplo, já imagino que vai tirar uma parte, que vai colocar, a gente pensa 1001 coisa, né? Claro, com certeza. O tecido ósseo, ele tem uma característica que ele não é inervado. Tá. Ou seja, não existe inervação e, consequência disso, o osso não dói, entendeu? Então, um procedimento com uma anestesia local, para anestesiar a mucosa, a gengiva que recobre esse osso é realizado primeiramente
E aí, através de um instrumento rotatório, como por exemplo uma broca, vai fazer o corte cirúrgico desse osso. Tá, então o corte é o mínimo possível. Com certeza, a gente faz sempre a retirada do osso, no caso do osso autógeno, a quantidade necessária para poder fazer o reparo. A gente tem a próxima imagem, vamos colocar lá então. Doutor, quais são os casos em que a gente teria que estar fazendo o enxerto ósseo? Nesse caso que a gente consegue observar na imagem, nós observamos numa situação antes do enxerto ósseo e a gente observa que esse osso está fino. Ele começa mais largo embaixo, na sua base, e ele vem e ele se afina. Essa é uma característica que acontece muito. Aí não teria como pôr implante, né? Não, exatamente. Não existe um espaço físico para a gente poder instalar um implante, porque o implante é um parafuso e esse parafuso, para ser sustentado, ele precisa de uma estrutura. Nesse caso, quando a gente não tem a estrutura, a gente vai para a segunda imagem, onde a gente colocou o enxerto ali, dando um formato mais adequado para poder fazer a instalação do implante. E na terceira imagem já está o implante instalado, com o dente fixado sobre esse implante. É muito tempo de adaptação para esse enxerto, como aconteceu ali na imagem que a gente viu, para que o osso acabe se calcificando até fazer o implante? Essa foi uma ótima pergunta. Existe um tempo que o organismo leva para poder fazer a transformação daquele osso que foi enxertado no osso do próprio paciente. Esse tempo geralmente demora em torno de 6 meses. Nossa, é bastante. Então, aquele paciente que pretende fazer implantes, ele precisa fazer uma avaliação. Normalmente, essa avaliação ela é seguida de exames de imagens, como por exemplo uma radiografia panorâmica, em alguns casos uma tomografia computadorizada, que é um exame que traz muita riqueza de detalhes. Então, nós pedimos esse exame. Por incrível que pareça, existem pessoas que já estão há mais de 20 anos usando prótese e pensam assim, doutor, eu não faço implantes porque eu já uso prótese há muito tempo, então eu vou precisar fazer enxerto, eu não gostaria porque é um processo que demora. Existem pessoas que há 20 anos usam prótese e na hora de fazer o exame tem o osso para fazer sem a necessidade de enxerto. Então, essa questão de tempo, ela varia muito de caso para a pessoa precisar fazer enxerto. Mas quando ela precisa, nós fazemos o enxerto, esperamos 6 meses para depois fazer o segundo procedimento, que é a colocação do implante. Entendi. A gente tem a próxima imagem, então vamos colocar. Em relação à contraindicação, primeiro eu gostaria que você explicasse essa imagem para a gente, doutor. Então, normalmente nós precisamos fazer enxertos ósseos na maxila, que é o osso da parte de cima. E a maxila, ela tem duas partes. A parte anterior, normalmente quando a gente precisa fazer enxerto na parte anterior, é enxerto em bloco, como naquela imagem que nós mostramos antes. E essa imagem é da parte posterior, na qual nós temos uma estrutura chamada de seio maxilar. O seio maxilar são cavidades ocas que nós temos na maçã do rosto. Então, nós fazemos um tipo de enxerto que é chamado de levantamento de seio maxilar. Então, nós descolamos a membrana do seio maxilar e aí fazemos um enxerto particulado, que é um pó de osso que é colocado dentro do seio maxilar. Ali, o pó Exatamente, de osso. aquele pozinho. Entendi. Existe alguma contraindicação em relação ao enxerto ósseo? Não existe contraindicação. O que nós precisamos saber é como está a saúde desse paciente. Se esse paciente tiver uma condição de saúde boa, favorável, não tiver nenhuma doença, não tiver nenhum problema, não tem contraindicação. Existem alguns casos onde a chance de dar errado é maior. Como, por exemplo, um paciente que é fumante, então nós precisamos ter um cuidado mais próximo desse paciente. Pacientes que utilizam uma medicação derivada do alendronato, que também tem uma dificuldade de cicatrização óssea maior. Então, esses pacientes nós precisamos ter um acompanhamento e um cuidado mais próximo. A gente tem um vídeo, na verdade são 2 vídeos pequenos que mostram, acho que um pouco desse procedimento, de tudo isso que você está falando. Isso, é um vídeo ilustrativo que demonstra essa situação. Vamos ver então, gente, não sei se já está preparado para o pessoal de casa estar vendo, mas eu achei bem interessante e o doutor vai comentar em cima desses vídeos também. Essa é a situação do levantamento de seio maxilar. Então, aquela parte branquinha de dentro é a membrana do seio maxilar, é uma cavidade oca. E a parte amarelinha com poros, que parece um chocolate soufflé, verdade. O osso. Gostei dessa. O osso da maxila ele é mais poroso. Então, o que nós fazemos? Um acesso, que é uma janela óssea, para acessarmos o seio maxilar. Então, delicadamente, a gente vai descolar e levantar aquela membrana do seio. Tá. Então,
com um instrumento muito delicado, nós vamos cuidadosamente levantando essa membrana, que é essa parte branca, e vai ficar uma loja óssea ali embaixo do seio. E a gente vai fazer um preenchimento dessa região. Essa situação com um pó de osso. Com um pó de osso. É o que a gente chama de osso liofilizado. Normalmente, esse osso liofilizado, ele é um osso xenógeno. Então, é aquele tipo de osso que a gente já compra ele pronto. Então, nós fazemos a instalação dos implantes e a colocação do enxerto, que é esse pó de osso. Muito legal. Em que casos tem essa necessidade de enxerto ósseo? Nos casos onde a gente não tem uma altura mínima para poder fazer a fixação nesse caso do enxerto. Exatamente. E aí, lógico, depois o osso se reconstitui. Exatamente. Aquele osso que nós colocamos, o próprio organismo vai fazer um processo que vai transformar aquele osso que nós colocamos em um osso do próprio paciente. A gente tem outro vídeo? Tem, né? Vamos colocar então outro vídeo? O pessoal de casa acompanhar também, que eu achei bem interessante, que mostra justamente a questão do dente, né? Isso, aquele outro vídeo é uma situação onde é na parte anterior da maxila. Entendi. Onde a gente trabalha com uma outra abordagem para o enxerto ósseo. Enquanto eles vão preparando, doutor, esse procedimento ele pode ser, no caso, realizado tanto em consultório ou tem que ser algum outro local ou no seu consultório mesmo você consegue fazer esse procedimento? Esse procedimento ele pode ser feito no ambiente ambulatorial. No consultório, nós conseguimos fazer esse tipo de procedimento. Hoje, por coincidência, hoje de manhã eu fiz um procedimento de reconstrução maxilar que foi no meu consultório. Então, a equipe do Dr. Márcio, que é um anestesista, que vai até o meu consultório, leva todos os equipamentos lá para poder trazer uma comodidade maior para o paciente. Ele vai até o consultório e nesse procedimento nós fizemos a retirada do osso do mento e fizemos a transposição para a maxila. Era uma reconstrução total de maxila. O paciente usava uma dentadura e tinha o desejo e o sonho de ter implantes. Só que a estrutura dele, óssea, no exame nos mostrou que a estrutura não estava pronta para receber os implantes. Entendi. Então nós fizemos uma preparação prévia, fizemos a fixação de 4 blocos de enxerto na parte anterior. O paciente no mesmo dia já sai com a prótese dele, não precisa ficar sem os dentes, ele sai com a prótese já no mesmo dia. E aí a gente vai aguardar agora o período de 6 meses até esse osso remodelar, para daí sim a gente poder fazer os implantes. Entendi. Existe restrição de idade, porque a gente vê, né, que geralmente são pessoas acima de 30, 40 anos que buscam esse procedimento, ou então pessoas que sofreram algum acidente, né, tiveram algum problema, que necessitam recorrer ao enxerto ósseo. Mas existe alguma idade específica para isso, a partir de determinada idade, para fazer esse procedimento? Existe. Normalmente, quando nós fazemos procedimentos relacionados a tecido ósseo, nós temos que estar com o crescimento crâniofacial já estabelecido. Esse crescimento crâniofacial normalmente se dá por volta dos 17 aos 18 anos. Então, para a gente poder fazer um procedimento desse com segurança, a gente tem que esperar essa idade de 17 a 18 anos mínima. Tá. A idade máxima não existe. Pessoas com 70, com 80 ou até mesmo com 90 anos podem fazer esse tipo de procedimento, desde que estejam com a condição de saúde adequada, desde que a gente tenha uma resposta dos exames que a gente solicita dentro dos padrões de normalidade e que tenha uma estrutura óssea suficiente para a gente poder fazer a retirada desse enxerto. Entendi. Vamos então mostrar o vídeo? Tá pronto? Então, vamos ver o vídeo que aí o doutor vai explicando um pouquinho mais pra gente sobre o procedimento. Aí, Isso, doutor? Essa é uma situação onde ilustra onde o paciente tinha todos os dentes e por algum motivo, nesse caso uma doença periodontal, que teve uma reabsorção do osso do incisivo central esquerdo, ele teve a perda desse dente. Então, o que a gente vai ter que fazer? Um retalho, que é um descolamento da gengiva. Em alguns casos, quando vai fazer a extração desse dente, quebra um pedacinho do osso e fica esse defeito. Esse defeito, se permanecer, ele vai causar uma estética muito desfavorável, porque a gengiva, nesse caso, vai acompanhar esse defeito ósseo. Então, para isso, nós vamos fazer o enxerto ósseo. Então, nós temos uma tela de titânio, que está ilustrada aí nesse momento. Nós fazemos a fixação dessa tela de titânio. O titânio é um material biocompatível, que não causa nenhum tipo de reação. Então, nós vamos preencher aquele alvéolo onde nós extraímos o dente com um osso particulado.
e essa tela ela vai ser moldada de acordo com o osso que o paciente já tem e nós vamos recobrir isso com uma membrana de colágeno. Isso vai permitir uma cicatrização e uma formação óssea mais adequada. Então, nós fechamos, suturamos e nesse caso o paciente vai utilizar uma prótese provisória. Ele não vai ficar sem dentes. Então, essa prótese vai proporcionar uma estética para ele até a recuperação. 6 meses depois, nós vamos fazer a reabertura. Então, nesse caso, nós fazemos a remoção dessa tela de titânio e aí, embaixo da tela, nós vamos observar que houve uma neoformação óssea. Ou seja, formou o osso novamente onde nós gostaríamos. Então, nesse momento na qual a gente tira a tela, nós aproveitamos já para fazer a instalação do implante no mesmo procedimento. Já o paciente já está anestesiado, a gente já fez um retalho, então é o momento adequado para nós já aproveitarmos e fazermos a colocação do implante. Muito interessante. Você veja, isso leva o quê? Uns 6 meses, aí faz a colocação do implante. Isso. E aí, quanto tempo de recuperação essa pessoa tem, doutor? Em alguns casos, dependendo de como foi a recuperação desse paciente, nós precisamos esperar mais 6 meses, que é esse caso que ilustra. Ou em alguns casos, a gente consegue fazer o que a gente chama de carga imediata, que é colocar o implante e já colocar o dente no mesmo dia. Entendi. Também existe essa possibilidade dependendo do perfil ósseo da pessoa. Então, nesse caso, a gente conseguiu concluir o tratamento desse paciente fazendo o enxerto ósseo, a instalação do implante e a instalação do dente. Vocês viram só, eu achei maravilhosa a explicação. Eu adorei ver isso, né? Você narrando o passo a passo. A gente pensa que é algo simples, mas não é. E para isso é muito bom você ter um ótimo profissional que esteja acompanhando o seu caso e principalmente que possa fazer essa avaliação de saber qual é o seu caso, qual a sua necessidade e poder fazer um tratamento adequado a você. Doutor, telefone de contato para as pessoas que estão assistindo a gente, que de repente estão tendo essa situação no seu dia a dia, né? Que precisam melhorar a saúde bucal. Como que elas fazem para entrar em contato com vocês? Então, Carol, para aquele telespectador que está nos assistindo agora, que tem o sonho de fazer implante e às vezes está imaginando que pela situação que precisa fazer enxerto ósseo, Sim, acaba se desestimulando, acaba né? achando muito complicado. Em alguns casos, o paciente acha isso e não precisa. Então, você paciente que está com essa dúvida, você pode ligar no telefone 3238-2722 e entrar em contato com a Clínica Odonto Studio. Lá nós vamos poder fazer uma avaliação minuciosa do caso desse paciente, verificar se realmente existe a necessidade de enxerto. Se ele precisar fazer enxerto, nós temos diversas técnicas e vamos encontrar a melhor técnica, a técnica mais segura, a técnica mais tranquila, que traga o maior benefício para esse paciente e dessa forma ele poder realizar o sonho que é ter os dentes fixos novamente. Doutor, obrigada, viu? Já passou rápido o nosso tempo. Nossa, eu nem vi voar, foi muito rápido. Muito Parabéns bom ter novamente você aqui, pelo viu? ano de programa, Amém. É um prazer estar Eu que aqui com você. agradeço sua confiança, seu carinho de estar passando aí para todos os nossos telespectadores um pouco mais de saúde, né? De bem-estar, de vida saudável e beleza, né? Porque a gente sorri, faz bem você sorrir, tá com os dentes bonitos, né, gente? Então não sai daí que daqui a pouquinho a gente já volta. Voltamos com o Estúdio Única.